Então vamos começar nossa discussão sobre o princípio da igualdade. Boa tarde, que bom. Quando nós falamos em princípio da igualdade, uma primeira diferença muito importante. Igualdade não significa igualdade em termos absolutos, né? A igualdade jurídica não significa nunca identidade. Porque nós sabemos, por exemplo, que entre homens e mulheres, as diferenças, elas existem, não é? São biológicas, devem ser respeitadas. Isso até ensejou uma discussão atual bastante interessante sobre o paradoxo da igualdade de gênero, porque em países como a Noruega, depois vocês assistam a um documentário que se chama Paradoxo da Igualdade de Gênero, que foi feito na Noruega, porque eles gastam muito dinheiro para buscar essa pretensa igualdade, alegando que não, eles acreditam que não existiria uma igualdade e gastaram muito dinheiro com políticas públicas buscando essa pretensa identidade de gênero. E no fim eles chegaram à conclusão, em 2008 Noruega foi considerada o país com a maior igualdade de gênero do mundo, sendo que eles perceberam que as profissões, por exemplo, as profissões que as mulheres escolhiam há 20 anos eram exatamente as mesmas que elas escolhem hoje. Então, os corações não ajudam. Tá travando? Coração não trava não, viu? O que trava são os comentários. Coração vocês podem mandar à vontade. Mas tá travando? Vocês estão me ouvindo? Sim ou não? E aí, galera? Tá tudo bem? Tá, ótimo. Então, lá na Noruega, eles perceberam que o Estado investiu muito em políticas públicas buscando uma identidade de gênero que nós sabemos que é inviável, nos seguintes termos. As diferenças biológicas existem, são inegáveis, são inquestionáveis, mas a grande questão é: diferença biológica não pode gerar desigualdade. Diferença de cor não pode gerar desigualdade. Então, não é dizer que nós somos de uma raça única, que é a raça humana, então por isso não existe discriminação racial. Então, trocamos o conceito de raça, vamos entender raça pensando aí em um conceito sociológico, e esse nós sabemos que sim, que gera discriminação, infelizmente ocorre. Então, como é que a nossa Constituição trata a questão da igualdade? Nós temos no artigo 5º, no caput, e também lá no inciso número 1, a previsão do direito à igualdade. No inciso número 1, bastante específica, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. E nós sabemos que a igualdade tem uma clássica, nós temos uma clássica divisão da igualdade em formal e material, até um pouco ultrapassada, mas é importante para as provas sabermos o que isso significa. Então, a igualdade formal é a igualdade perante a lei. É uma exigência para o legislador, no momento da criação da lei, ele deve considerar que todos são iguais, e todos os poderes instituídos devem respeitar essa igualdade ao aplicar a lei. Os particulares, nas suas relações privadas, também devem respeitar. Ocorre que essa igualdade formal não é suficiente para que a igualdade se concretize na prática. Nós precisamos de políticas públicas para efetivar o conteúdo da igualdade. E aí nós estamos falando de uma igualdade no sentido material. Então, a igualdade material é a igualdade real, é a igualdade no plano concreta. É aquela que nós não alcançamos simplesmente com a previsão de que todos são iguais perante a lei. Hoje, qual que é a grande novidade? O que nós percebemos? Além dessas políticas públicas que nós chamamos de ações afirmativas, que é
para nós aqui no Brasil, consiste em um objetivo fundamental da República. Se vocês tiverem que fundamentar por que o Estado brasileiro, a nossa República, adota a política de cotas, ou por que nós temos um programa, o ProUni, a Universidade para Todos, o que justifica constitucionalmente todas essas políticas afirmativas? Artigo 3º, nos seus incisos 3 e 4. Então, são objetivos fundamentais da nossa República: erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir desigualdades sociais e regionais, além de promover o bem de todos sem qualquer tipo de discriminação. Então, não aceitamos discriminação por critérios como a cor, idade, gênero, origem. E as decisões do Supremo Tribunal Federal levam em consideração esses objetivos da República, né? Só que muitas dessas políticas elas são questionadas, porque foi muito difícil para que as pessoas pudessem perceber. Nós tivemos aí, e ainda estamos caminhando, né? Mas tivemos um longo caminho até que as pessoas percebessem que a igualdade não se concretiza automaticamente. Nós precisamos seguir um conceito que é tradicional, que vem desde Aristóteles, uma visão aristotélica que vale até para a justiça. A igualdade consiste em tratar igualmente aos iguais e desigualmente aos desiguais na medida da sua desigualdade. Porque se essas políticas ultrapassarem a necessidade de grupos, de pessoas que por algum motivo estão excluídos, eu vou gerar uma discriminação indireta, né? E isso também não é adequado. Então, o tratamento desigual ele tem que se dar na exata medida da desigualdade, nem mais, nem menos. E a novidade, então, são essas ações ou políticas públicas afirmativas, que são políticas de inclusão. Muito importante sobre políticas públicas afirmativas, faz parte do conceito dessas ações afirmativas que são provenientes dos Estados Unidos na década de 50, especialmente a primeira preocupação dos norte-americanos, que tem um regime muito forte, aí, uma política de apartheid entre brancos e negros, e eles começam a se preocupar com a inclusão da população negra, em especial nas universidades. E criam essas políticas de inclusão já como medidas temporárias. Não existem ações afirmativas que sejam perenes, duradouras. Ações afirmativas, conceitualmente, elas são medidas temporárias. Então, isso já nos ajuda muito em questões objetivas, né? Como conceito da ação afirmativa tem que aparecer que são políticas que serão adotadas por um tempo. E que tempo seria esse? O necessário para promover a inclusão que se deseja, não é, para atingir o nível de igualdade que se deseja. O que justifica essa ação afirmativa? Nós temos um autor que é muito famoso, aqui no Brasil nem tanto. Política de cota é ação afirmativa, sim. Maria, política de cota é um exemplo de ação afirmativa. A ação afirmativa pensem como um gênero, e a política de cota é uma espécie de ação afirmativa, assim como a lei que prevê o programa Universidade para Todos, né, o ProUni, com bolsas aí para determinados alunos, também é uma política de ação afirmativa. E todas elas devem ser temporárias, tá? Então, fiquem atentos a isso. Para a política ser de ação afirmativa, ela tem que ter um prazo determinado. Ela não pode perder esse objetivo de promoção da igualdade material. Então, fala-se muito que o Estado deve criar igualdade de oportunidades. E nós temos um autor muito famoso, que é o Félix Oppenheimer, que no Brasil nós não utilizamos com frequência, mas os autores sempre mencionam o Félix Oppenheimer, que traz um exemplo muito didático, né? Se eu tiver que explicar qual que é o fundamento dessa ação afirmativa. Então, ele diz o seguinte: imaginem que nós estamos em uma competição, que nós vamos participar de uma competição. Para que essa competição seja justa, nós precisamos que todos os participantes saiam do mesmo ponto, né? O ponto de partida tem que ser igual para todos os participantes.
as oportunidades aparecem ou nós temos que ir atrás delas? As duas coisas, né? Eu não consegui ver o seu nome, mas qual que é a função do Estado nessa competição? Colocar todo mundo na mesma linha de partida. Então, olha a diferença. Não é que o Estado tem que ajudar todo mundo a vencer a corrida. A função dele é oferecer igualdade de oportunidades. Porque se eu começo a corrida com um grupo em um determinado ponto e outro grupo 100 metros atrás, essa corrida não vai ser justa. Se eles têm que chegar ao mesmo ponto, a minha corrida não é justa. Qual a função do Estado? Pegar esse grupo que está lá atrás e colocar na mesma linha de partida. O desenvolvimento, o desempenho de cada um durante a corrida, aí já não é mais um problema do Estado. Não é? Aí vai depender do desempenho de cada um. Mas se nós não partirmos do mesmo ponto, nós nunca teremos uma corrida justa. Então essa é a analogia feita pelo Felix Oppenheimer, oferecer a igualdade de oportunidades, que é o que o Estado busca com essas ações afirmativas. O que está muito em voga? Ao lado desse direito à igualdade, que nós já conhecemos, que envolve uma justiça social, uma justiça de distribuição igualitária de recursos, né? Por um longo período, o grande problema ainda é, mas já foi pior, o nosso grande problema era dividir os recursos em sociedade de uma forma igualitária, especialmente recursos econômicos. Hoje nem tanto, porque se nós pensarmos em grupos como os homossexuais, o problema para eles não envolve tanto a questão econômica, é muito mais uma questão de respeito às diferenças, não é? À diversidade. Então, atualmente, fala-se que ao lado do direito à igualdade, que é o direito tradicional, que nós já conhecemos, também existe um direito à diferença. O Estado tem que olhar para cada um de nós e perceber que algumas pessoas vão precisar de um tratamento diferenciado, né? E esse olhar diferenciado vai exigir uma lei específica, uma política pública específica, então um tratamento diferenciado. Então esse direito à diferença tem muito a ver com a nossa diversidade cultural. Né? Então o grande trabalho hoje é para conscientizar as pessoas, não precisa entender, mas basta respeitar essas diferenças. Então nós tivemos, por exemplo, falando da... Oi Priscila, tudo bem? Boa tarde, obrigado. Somos iguais, mas diferentes. Exatamente. Vou te explicar com uma frase do Boaventura de Souza Santos, que resume muito bem tudo isso que eu estou falando. Inclusive, uma ótima citação, gente. Se vocês precisarem escrever, não precisa decorar a frase, mas repitam a ideia, que é muito interessante. Vou colocar lá no post para vocês também. Nós temos o direito a ser iguais, né? Temos o direito de sermos tratados como iguais, quando a diferença nos inferioriza. E temos o direito de sermos diferentes quando a igualdade nos descaracteriza. Como assim? Temos o direito a ser iguais, por isso que está escrito lá na Constituição, todos são iguais perante a lei. Mas essa igualdade... boa tarde, professora Hilda. Essa igualdade, muitas vezes, perante a lei é insuficiente. Porque não adianta nada dizer que todos são iguais se uma pessoa... Né? Tava demorando, né, gente? Os engraçadinhos que nós vamos já bloquear. Não adianta nada dizer que todos são iguais perante a lei para uma pessoa que tenha uma deficiência, por exemplo. Porque essa simples previsão para ela não é suficiente para concretizar a igualdade. Por isso, o Estado prevê políticas específicas. Não é? Então, somos iguais, no aspecto em que somos iguais, temos que sim ser tratados como iguais. Mas se existem diferenças, essas diferenças devem ser respeitadas, não é? Através dessas políticas de ação afirmativa. Nós devemos promover e respeitar as diferenças para que se alcance a verdadeira igualdade, porque existe uma grande hipocrisia, não é? Então, por exemplo... Lei para um certo tipo de pessoa, Lei Maria da Penha. Exatamente. Vamos aos exemplos na nossa jurisprudência para ficar mais claro.
Então vamos começar com a questão do gênero. Nós sabemos que o Código Penal já prevê, né, já tem alguns crimes para proteger aí contra a lesão corporal, o próprio homicídio, né? Mas essa previsão do Código Penal era insuficiente para proteger a mulher da violência doméstica. Por quê? Por que era insuficiente? Porque nós precisávamos de uma lei mais rigorosa, especificamente voltada para proteger mulheres, que são as nossas maiores vítimas da violência doméstica. Infelizmente, isso não veio assim tão fácil, né? Porque isso não é divulgado aqui para nós, mas a Lei Maria da Penha só surgiu porque a Maria da Penha, esgotando todos os nossos recursos internos, foi buscar a proteção dos seus direitos na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que faz parte do Sistema Americano de Proteção, e ela denunciou o Brasil, né? Porque ela sofreu uma dupla tentativa de homicídio, os crimes iriam prescrever, o único júri que tinha acontecido tinha sido anulado, então a Maria da Penha não tinha tido nenhuma resposta da justiça brasileira. Então é outra coisa que as pessoas desconhecem, nós temos uma outra esfera de proteção, não é só a nossa interna, porque o Brasil participa de vários tratados internacionais. O que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos determinou ao Estado brasileiro, que nem sequer prestou esclarecimentos? Criem uma lei mais protetiva em relação às mulheres, né, que tenha um combate mais efetivo à violência doméstica, que seja para mulheres, porque são elas que precisam de uma proteção maior. O homem já tem a proteção lá do Código Penal, então isso não viola a igualdade. Criem delegacias, locais especializados para receber essas mulheres que são vítimas da proteção. Então, por isso surge a Lei Maria da Penha. E aí uma grande polêmica no Brasil. Mas isso é inconstitucional, não é? Porque o homem também apanha, o homem também sofre violência doméstica. Pode até sofrer, mas em menor medida. E para ele, a proteção que nós temos no Código Penal é suficiente. Então, o Supremo, ao analisar a questão, reforçou que a Lei Maria da Penha é constitucional e deve ser aplicada às mulheres, não é? Porque o homem já tem a proteção necessária lá pelo Código Penal. Recentemente, nós tivemos uma outra discussão, porque foi incluído no Código Penal como uma qualificadora do homicídio o feminicídio. Lembram-se dessa discussão no ano passado? Então, incluíram lá mais uma qualificadora. É o homicídio praticado em função em razão, né, do gênero. Então, é um homicídio praticado, e aí nós estamos falando de um fundamento subjetivo aqui. A questão do feminicídio envolve saber a intenção do agente. Aquele homicídio não é simplesmente ser praticado contra a mulher, mas existe uma intenção de matar relacionada ao gênero. Então é por julgar que a mulher é inferior, ou então o marido que chega em casa. Vejam como que é diferente da Lei Maria da Penha. Se eu tenho um irmão e uma irmã, o irmão mata a irmã porque eles estão brigando por causa de uma herança. Ele pode ser punido com base na Lei Maria da Penha? Sim, porque a violência doméstica, existe ali uma relação doméstica, a violência doméstica. Mas isso não configura feminicídio, porque o feminicídio, para que acontecesse, tinha que ser esse mesmo irmão matando a mulher, porque a irmã, não é porque ele chegou em casa e o almoço não estava pronto, e a função é da mulher de fazer o almoço. Ou o marido que chega em casa e encontra a mulher com um outro homem, né? Ou que simplesmente mata porque entende que a mulher é um ser inferior. Então envolve muito do que a gente chama de misoginia, que é a aversão ao feminino, a tudo que vem do sexo feminino. Então eles acharam que só a Lei Maria da Penha não era suficiente e criaram também esse crime de feminicídio, inclusive como crime hediondo,
foi incluído dentre os crimes hediondos. Isso gerou mais uma discussão, né? Porque não existe diferença entre homens e mulheres. Infelizmente, existem as diferenças melhor dizendo, existem e devem existir mesmo, devem ser respeitadas, só que isso não pode gerar desigualdade, né? Nós sabemos que os sentimentos, as atitudes, os comportamentos são diferentes e pode existir sim uma justificativa biológica para isso, mas em termos jurídicos, isso não pode impedir uma mulher de exercer a função que ela queira dentro de uma sociedade, não é? De ocupar espaços que hoje são muito restritos aos homens. Então, é uma cultura de valorização das mulheres. Só que existe também uma preocupação, especialmente na área trabalhista. Gente, tem hora que eu não consigo ler o que vocês escrevem enquanto eu estou falando, para não perder a linha de raciocínio, mas no final eu abro espaço para vocês fazerem questionamentos, tá bom? Na área trabalhista, nós tivemos uma séria preocupação com essas políticas promocionais, porque elas acabam muitas vezes tendo um efeito inverso ao pretendido. Como assim? Quando a lei trabalhista é muito protetiva, ela acaba afastando as mulheres do mercado de trabalho. Então, nós temos relatos, por exemplo, de grandes empresários que não promovem uma mulher, que não contratam uma mulher, apesar de reconhecerem que ela é competente, que é brilhante, mas que ela está numa idade, né, pela sua idade, eles já imaginam que ela vai querer ter filhos. Então, ela vai ter que se afastar, isso para a empresa é ruim. Não é? Então, existem aspectos protetivos, quando fala-se da ampliação da licença maternidade, que constitucionalmente ainda não aconteceu, mas é uma proposta. Então, existe uma preocupação com essas políticas em relação à igualdade de gênero, especialmente no mercado de trabalho, para que elas não tenham esse efeito inverso ao pretendido. Mas são necessárias? Sim. Ainda hoje nós temos pesquisas que demonstram que uma mulher exercendo a mesma função, uma mulher negra, exercendo a mesma função de um homem branco, recebe 30% do que recebe esse homem branco. Então, o que justifica isso? Ainda hoje, não é? E além de todas essas discussões que já existiam, vêm os transgêneros, né? Então, a questão dos homossexuais, dos transexuais, dos travestis. Então, são grupos que demandam uma proteção diferenciada. Ainda não tivemos uma significativa alteração legislativa nesse sentido, mas o Supremo teve a oportunidade de se manifestar quando reconheceu a igualdade entre a união homoafetiva e a união estável, reconhecendo que existem vários arranjos familiares. A Constituição não prevê um único tipo de família, essa é uma ideia ultrapassada. Existem vários arranjos e um desses arranjos familiares pode ser, sim, a união entre pessoas do mesmo sexo. Quais foram os argumentos utilizados? Um deles, princípio da igualdade, da isonomia, né? Além de o direito à liberdade de orientação sexual e o direito de buscar a sua felicidade. E não poderia haver nenhum tratamento diferenciado no que tange, por exemplo, a adoção. Casais homossexuais podem adotar da mesma forma. O que está na Constituição é a proteção da família, né? E nós sabemos que o texto constitucional ele não pode ser rígido, ele tem que se adequar às necessidades sociais. Por isso que nós temos o famoso Instituto da Mutação Constitucional. Então, a gente diz que família, lá do artigo 226, depois dessa decisão do Supremo, passou por uma mutação constitucional. Eu não posso mais pensar na família, num conceito religioso, a união entre homens e mulheres com o objetivo de procriação. Juridicamente, isso não faz mais sentido, né? Então, houve aí essa ampliação do conceito de família e esse reconhecimento da diversidade. Nós não temos que encaixar as pessoas simplesmente em dois gêneros. Nós temos uma diversidade aí em relação a esse gênero, a essa orientação sexual, e isso deve ser respeitado. Outra questão importante da jurisprudência. É possível
limitar idade em concurso público sem violar a isonomia? O que o Supremo nos diz sobre esse assunto? A limitação de idade em concurso público é possível? Sim, desde que exista previsão legal, previsão no edital e uma relação entre a limitação de idade e as atribuições do cargo, não é? Tem que fazer sentido limitar a idade, deve existir uma justificativa razoável. Então, em questões nos ajuda muito também esse pensamento, para saber se a discriminação é ou não constitucional, se viola ou não a igualdade, nós vamos sempre pensar se o tratamento diferenciado tem uma justificativa razoável. Porque se ele é arbitrário, é inconstitucional. Mas se existe uma justificativa razoável, ele não viola a igualdade. Pelo contrário, ele está concretizando essa igualdade. Então, nós temos, além de uma súmula, que é a súmula 683 do STF, essa indicação de que limitação de idade é possível, desde que exista previsão em lei, no edital, e uma relação com as atribuições do cargo das atribuições a serem desempenhadas por determinado cargo. Olha que interessante, o Supremo não vê nenhum problema na limitação de idade em concursos da Polícia Militar, por exemplo. Mas não se admitiu em um concurso da Polícia Militar a limitação de idade para o cargo de médico. Por quê? O que o Supremo disse nesse caso? Não faz sentido. O mínimo de altura, a depender do cargo, também é considerado constitucional. O mínimo de altura também entende-se que, dependendo do cargo, é possível exigir esse mínimo de altura, como acontece em concursos policiais, não é? Mas não faz sentido, segundo o Supremo, limitar a idade para um cargo de médico da Polícia Militar, porque isso não guarda qualquer relação com a função, com a atribuição que ele vai desempenhar. Então, nós não podemos, em termos absolutos, né, dizer que a limitação é sempre possível. Vai depender do caso concreto. Então, essas novidades da jurisprudência vêm aparecendo em questões e chama a atenção de vocês principalmente para essa ideia de diversidade. Nós não vamos mais pensar que a igualdade consiste simplesmente em incluir, porque se nós pensarmos isso em relação a indígenas, por exemplo, viola frontalmente a proteção dos indígenas tentar integrar pessoas à nossa sociedade. Nós temos que respeitar a cultura deles, entender que é uma cultura diferente, propiciar o exercício dos mesmos direitos, mas respeitar não só o direito à igualdade, mas também o direito à diferença. O direito à diferença. E outra que vem aparecendo com bastante frequência em provas é a súmula vinculante número 37. Súmula vinculante 37. Essa, separei o texto aqui para ler para vocês. Súmula vinculante número 37. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Por mais que o objetivo seja nobre, nem o Poder Judiciário nem a administração pública podem aumentar vencimentos de servidores públicos civis ou militares sob essa alegação de que estão buscando alcançar ou concretizar a igualdade. Não é? Esse aumento ele tem que vir por lei. Então não se admite, por mais que seja aí uma função nobre, né, do Poder Judiciário, querer buscar essa igualdade, não se admite. E a última aqui também muito importante, não se admite a chamada diferença de classes dentro do Sistema Único de Saúde. Não é possível que as pessoas, pagando uma diferença, tenham um tratamento diferente dentro do SUS. Isso, para mim, me parece óbvio, não é, gente? Porque se é um sistema único de saúde para atender igualmente a população, não faz sentido permitir que pessoas paguem para receber um tratamento diferenciado ou para ter acesso a instalações que sejam melhores ou para ser atendido mais rápido. Essa diferença de classes
dentro do SUS viola a Constituição, viola o princípio da isonomia. Tá? Então, são informativos exatamente. Vou colocar lá para vocês no post, no Facebook e no Instagram, dos recursos extraordinários, ADI, ADC e os que constam de informativo, já com o número do informativo para vocês darem uma olhada. Tá bom? Então, eram essas as notícias